Olá, amigo! Olá, amiga! Quem vos fala é ele, sempre ele, Geraldo do Rede, que é cantor e compositor. E como sempre, toda quarta tem uma sabatina. Era um bate-papo, virou uma sabatina, agora virou uma super quarta. Com ele que sabe tudo, mais um pouco. Quero dar um bom dia a você que vai ouvir ou assistir pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo Facebook ou Instagram, eu não sei. Mas quero dar um grande bom dia, uma boa quarta-feira. E hoje nós vamos reiniciar um tema que já tentamos várias vezes, mas por motivos técnicos não conseguimos concluir. Mas hoje, se o Criador permitir, nós vamos fechar o primeiro tópico desse tema. E o tema desta super quarta é: Deus é bom? Deus é mau? Pode induzir alguém a mentir? E eu falo com ele que sabe tudo mais um pouco, que é professor de português, professor de hebraico, professor de grego, professor de italiano. E é o meu professor de hebraico que cada aula é uma novidade. Se você não se inscreveu, faça logo as inscrições, porque eu tentei mudar o horário, não consegui, porque o camarada tá com a agenda lotada. E eu falo com ele lá do Paraná. Eu aqui no Rio de Janeiro, pegando um solzinho fresco aqui, e ele lá no Paraná, João Alves Correia, conhecido como S. Bom dia! Bom dia, Geraldo. Estamos de volta. Muito bom. Tudo tranquilo por aí? Tudo tranquilo, tudo na Shalom. Shalom. Shalom, né? Muito bom, é isso aí. E tem que Estamos. fechar a boca, né? Shalom. É, Não é Shalom, é Shalom. É, nada de N, é M no final, né? Mem Sofim, né? beleza pura. Muito Então, bom. para que nós não percamos tempo, né? Já perdemos aí umas 4 aulas tentando gravar esse tema, não conseguimos. Vamos ao tema? Vamos lá, vamos embora. Então a pergunta é: Deus é bom? É mau? Pode induzir alguém a mentir? Eu vou começar com um capítulo de Devarim, Deuteronômio 32, 39. Tá com ela aberta em hebraico aí? 32, 39, verso 39 está aqui. Beleza pura. João, nesse instante momento, tem gente morrendo, tem gente nascendo, tem gente sofrendo, tem gente se internando, tem gente infartando, tem todo tipo de coisa acontecendo nesse momento. Então, o texto de Devarim diz assim, ó. Vou ler aqui na Ferreira, porque eu não peguei ainda uma Bíblia que tem uma tradução mais aproximada, mas você tem aí a tradução, você é bom por ir nessas traduções, então eu vou ler aqui o verso 39, tá bom? Muito bem, pode prosseguir, Geraldo. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu firo, eu faço viver, eu saro, e não há ninguém que escape das minhas mãos. A pergunta dentro desse texto: quando a gente vê um acidente, uma catástrofe acontecendo no mundo, um bandido morrendo, um policial morrendo, tantos desastres. É Deus quem mata, é Deus quem fere. Quanto eu falei, tem gente morrendo, tem gente sofrendo, entrando em depressão, dando entrada nos hospitais, sendo ferido, outros sendo curado. Porém, nós vemos que é pela mão dos homens, dos médicos. Mas a pergunta é: onde Deus entra nessa história? Se ele é bom, se ele é mau? O que esse texto quer dizer? Tem metáfora, não tem? É ele que permite? Ele está no controle ou é o ser humano que está no controle? É contigo mesmo. Muito bem, Geraldo. Então é o seguinte, o que é preciso para a gente entender quando vai abordar, digamos, um texto da Torá ou
da tradição, ou dos profetas, dos escritos, né? Que compõem a Bíblia hebraica, a Bíblia judaica, é que nós temos que ter em mente uma premissa importantíssima que nos foi transmitida pelos sábios, que diz o seguinte: Torá dibra belashon ben Adam, ou Torá dibra belashon bnei Adam. A Torá fala a língua dos homens. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a Torá e a Escritura ela foi dada ao homem, inspirada por Deus, mas pelo pensamento humano. Ou seja, houve um filtro. Perfeito. Pensamento humano. Por quê? Porque ela precisava ser colocada de uma forma que nós pudéssemos entender, certo? Perfeito. Você sabe que antes de nós entrarmos para uma escola mais avançada, de irmos para o ensino fundamental, de irmos para o ensino médio, de irmos para a faculdade, nós temos que passar por um pré-escolar, onde nós recebemos um ensinamento lúdico, infantil, para nos preparar pelo caminho do conhecimento. Certo. A Torá, ela age de certa forma como uma obra didática, pedagógica, para conduzir a criança, ou seja, nós, a uma evolução, a etapas evolutivas que virão no futuro. Perfeito. A Torá é um material, é um livro pedagógico. Então, ela observa o mundo e as coisas que acontecem no mundo pela ótica naturalmente humana. Então, a Torá é, basicamente, falando, um produto, né, de origem divina, no sentido de que ela nos dá instruções para uma vida melhor, porém, ela foi colocada no vocabulário humano. Perfeito. Né? O que é lógico que ela tem níveis de compreensão. Nós sabemos níveis de compreensão que precisam ser, obviamente, estudados, aprofundados. Mas o que nós percebemos a priori, no nível mais, à tona, na superfície, é aquilo que nós entendemos do mundo à nossa volta. Então, quando o texto fala que ele mata e ele faz viver, isso significa que ele é capaz, Deus sim é capaz, obviamente, de tirar a vida, como também de dar a vida. No sentido de que ele, na verdade, nos criou. E essa criação é uma criação limitada. Da mesma forma como ele faz bebês nascerem, também chega um momento em que o homem morre. Sim. E esse ato do homem morrer é um ato que foi colocado pelo próprio Criador, imposto pelo próprio Criador ao homem. Não tem como escapar, né? Não, porque tudo aquilo que foi criado, o destino é a morte. O destino é a morte. E isso intriga muita gente, né? Intriga, porque as pessoas esperam viver para sempre. E isso nunca foi prometido em momento algum da tradição ou da Torá. Rapaz. Né? E não existe promessa de uma vida eterna na Torá. Existe promessa de uma vida boa se você seguir os mandamentos de Deus. Mas não de uma vida eterna. A Torá nunca prometeu, você vai viver para sempre aqui, você vai viver milênios aqui, né? E tudo bem, você vai ver aí astros e estrelas, você vai ver planetas, você vai ver aí as coisas passarem pela tua vida, gerações e gerações, e você vai continuar vivendo. Isso nunca existiu como promessa. E até porque, para a maioria, a vida aqui não é tão fácil, né? Exatamente por não ser tão fácil, é que as pessoas esperam um dia serem redimidas da morte e viverem para sempre. Só que isso é irreal, isso é uma ilusão que colocaram na cabeça das pessoas. A religião colocou isso na cabeça das pessoas. Isso é uma ilusão. Meu Deus. Vida física imortal é absolutamente antinatural. Mas há quem defenda a vida eterna num outro plano.
Não, aí, mas é uma outra história. As pessoas querem viver fisicamente para sempre. Você está entendendo, Geraldo? Aqui. Tem pessoas aqui que não querem nem ouvir falar em morte, que eu conheço. Tem Não, medo, pavor da morte. não, é natural, até, digamos, é até natural, a gente entende isso. Só que é o seguinte, Mesmo com o sofrimento que estão passando aqui. todos querem viver, né? Porque pela perspectiva que nós temos da vida, o que nós sabemos da morte? Absolutamente nada. Tudo Abs- especulação. Absolutamente nada. Nós não sabemos nada da morte. Sabemos que ela acontece, mas nós e nós temos naturalmente medo do desconhecido. Perfeito. Nós temos medo, porque nós somos seres limitados, nós não conseguimos enxergar além do véu da morte. Então, isso nos deixa realmente, para nós é um segredo, aliás, é um segredo milenar que o homem vem tentando pesquisar, compreender. Por isso que as religiões falam muito sobre isso, porque a religião ela é especulativa. A religião acha, Entendido. a religião acha que tem resposta para tudo. A religião não tem resposta para tudo. É uma ilusão pensar assim. Meu Deus. As pessoas podem até acreditar e pensar assim, mas é uma ilusão? É. Pensar que a religião vai dar uma resposta para você da vida pós-morte. Isso é ilusão, fantasia. E a própria Torá, né, que foi escrita para os judeus, também não tem nenhum respaldo, né? Absolutamente nada, não fala nada sobre isso. A Torá é algo muito prático. A Torá é uma lei principalmente devotada para o judeu, principalmente os livros que fazem parte do cânon sacerdotal, vamos colocar assim, o aspecto sacerdotal, tipo Levítico, Números, Deuteronômio, que são as leis e princípios, mandamentos para o povo de Israel, de que eles vão ocupar uma terra e que essa terra vai ser deles e que eles vão ver ali longos dias de prosperidade, vão comer o melhor daquela terra, mas não há promessa de vida eterna. Nunca houve. Inclusive, quando Deus fala para Abraão, né, nosso patriarca, ele fala que ele vai morrer em boa velhice, né? Vai se E a reunir. promessa é para os seus descendentes, não fala para ele, né? Vai se reunir aos seus ancestrais, vai se reunir aos seus pais, né? Como fala a Torá, é uma linguagem para dizer que ele vai morrer, né? Como todo ser vivo, né? E todo ser vivo nós somos criados, gente, nós somos criados. Tudo que é criado é limitado. Deus nos impôs limites, e o limite da vida é a morte, né? Entendido. Então nós temos que acatar isso, aceitar isso de forma tão natural Natural, né? natural quanto é o nascimento. O nascimento também não é um evento que a criança, quando vem para o mundo, inclusive isso é quase que um padrão, um arquétipo, toda criança chora quando vem ao mundo. Isso. Né? Você comentou desse choro aí numa aula aí, né? Você pode até repetir esse choro. Por que a criança já chega chorando? Não sei se É, vai fugir do tema. e quando não foge tanto, mas o que acontece? Quando a criança não chora, é um mau sinal. O médico tem que dar um tapinha nela para ela poder, né? Eu sei que Isso. isso tem a ver com uma questão terapêutica, tem a ver com a questão, digamos, da medicina, que eu não pretendo entrar aqui em discussão com isso, porque eu não sou especialista na área, lógico, não conheço a área, mas o fato é que é importante que a criança chore, né? E a criança já nasce naturalmente chorando. Por quê? Por que isso? Porque o impacto da transição do mundo onde ela estava antes, dentro do útero materno, para este mundo do lado de cá, é muito grande. É como se fosse uma Caramba. experiência, é como se fosse uma experiência tão dramática como, por exemplo, a perda da vida. O ganhar a Dá, vida é tão dramático quanto perdê-la. dá a Né? entender que a criança ou a alma, Neshama, embora a criança ela tenha que aprender tudo, a fala, né, chamar mamãe, papai, andar, aprender tudo, ter um professor, uma mãe, um pai que ensine, dá a entender que a alma, eu falei Neshama, tem já um conhecimento interno que ela vai sofrer? Bom, essa é uma temática um tanto quanto já que beira a questão da mística e das crenças. O que eu posso falar sobre o que a tradição ensina é que a Neshama, naturalmente, a alma sente o impacto do mundo físico, né? Entendi. Lógico, existe fisicalidade no útero materno, naturalmente, mas a transição de mundo é muito forte. O impacto da transição
do mundo vinculado ao corpo da mãe pelo cordão umbilical, né, e a saída desse ambiente, né, é muito traumático, é muito traumático. Então, a vinda para este mundo, na verdade, ela começa dessa forma. E as pessoas encaram isso com naturalidade. Celebra-se, festeja-se o nascimento de um filho, que é de se esperar, naturalmente, mas ninguém mede, por exemplo, o impacto para a criança, deixar o útero materno e a vinda para este mundo, né? Então, a morte, ela é basicamente tão natural quanto isso, né? É, Só que nós não encaramos assim, porque nós não conhecemos. Da mesma forma como a criança, o feto, não conhece a vida extrauterina, e quando chega a este mundo, ele chora, ele sofre o impacto das luzes, de tudo diferente, daquelas pessoas à sua volta, porque já está percebendo tudo, claro. Da mesma forma, nós temos medo da morte, porque dessa vida extra, né, fora do corpo físico, etc., porque nós não conhecemos nada disso. Nós temos medo por conta do abandono da fisicalidade, da condição física, nós não sabemos o que vai acontecer. Então, nós sabemos que vai acontecer, mas temos consciência disso, mas não sabemos o que será então, né? A partir. perfeito. Por que que Salomão, o rei mais sábio, ele diz que é melhor estar numa casa em luto do que estar em festa, numa casa com festa? Pelo fato de que ele tem uma perspectiva um tanto quanto, as pessoas podem pensar um tanto quanto pessimista da vida, justamente nas obras nas últimas obras da sua vida, né? Então, Salomão faz uma reflexão profunda sobre a vida e ele percebe que a existência humana é sobrecarregada de dificuldades. E essa sobrecarga de dificuldades, ele entende que justamente ocorre quando a pessoa nasce já. Quando a pessoa nasce, já nasce no mundo de restrição. No mundo de restrição. Este mundo, é preciso que as pessoas entendam que, eu vou usar uma analogia agora, que é muito recorrente em toda a Torá, que é a analogia do exílio. Eu chamo a analogia do exílio, da galut. As pessoas que estão acostumadas com a tradição judaica, elas entendem bem a palavra galut. Galut é exílio. Perfeito. Né? Exílio. E você vai perceber que a expulsão do útero no momento do nascimento é como se fosse uma analogia ao exílio. É expulso do útero materno, né? Para vir para esse mundo. Olha, quando Adam, ele foi expulso, pode ser comparado-se como se o Gan Eden fosse um útero. Como se fosse isso, exatamente. É isso que eu queria chegar. O Gan Eden representa essa ideia, essa noção. Não vou entrar em detalhes agora também, porque senão a gente vai ter muito tempo com isso. Mas, em síntese, é o mesmo processo. Você percebe que Adão e Rava, na metáfora edênica, eles foram também expulsos. Houve um exílio ali, uma galut, né? E essa galut os coloca num mundo diferente, não coloca? Coloca. Num mundo fácil ou difícil? Difícil. Vai ter que trabalhar, suar, espinho, sol batendo na testa, não tem como. E naquela época não tinha tecnologia, não. Não, era braçal mesmo. Braçal. Então, quando a criança vem para este mundo, é o mesmo processo, é uma espécie de galuto também, onde esse mundo serve como por assim dizer, o mundo pós-edênico, né? Em que a criança vem para este mundo e ele vem para ter alegrias e para ter dissabores. Veja, Adam e Hava, quando vamos pegar o texto ali, digamos, pela literalidade dele, a nível pshat, quando nasce o primeiro filho, você imagina a alegria, por exemplo, do casal, né? Quando nasce o segundo filho, a mesma coisa. Então, os filhos trazem alegria, trazem bênçãos para uma casa, mas, ao mesmo tempo, o pai e a mãe ficam perplexos, porque sabem que estão colocando no mundo mais uma vida que vai ter os dissabores da vida, naturais. E, inclusive, vai passar... responsabilidade de cuidar, né? Não só de cuidar, mas... De induzir aos bons caminhos. Mas mesmo cuidando, há coisas que são praticamente inevitáveis. Perfeito. E a gente sabe disso. Né? Por causa das escolhas, né?
Por causa das De cada escolhas um. pessoais de cada um, né? E o fim disso vai ser o quê? A morte para como todo ser humano. Né? Todo ser humano. Perfeito. Então, Agora, Salomão, ele percebe essa realidade da vida, ou seja, é como se fosse um exílio que estamos vivendo aqui, e que essa vida vai ter alegrias, mas muito mais de sabores do que alegria. Por isso é muito melhor estar numa casa enlutada, porque ele entende isso como um descanso, uma partida descanso, para né? uma outra realidade de repente, do que ficar, digamos, nesse mundo perecendo e penando. Então ele tem uma Então, abordagem muito pessimista, a gente entende isso. Mas vamos combinar, na verdade é bem realista isso, né? então nós chegamos a um mundo para correções. Nós chegamos num mundo para passar por uma experiência que é importante pelo fato de que, segundo a tradição, nós não somos seres físicos passando por uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência física. Interessante isso. Então, é claro que isso implica em algumas crenças acalentadas pelo judaísmo, pelo povo judeu, que são muito interessantes. Veja, é, na criação fala-se que, então, todas as almas, as Neshamot, elas foram criadas. E elas, digamos, na criação física, em que Deus cria o mundo e cria o homem, todas as almas estavam contidas no protótipo chamado Adão. Todas as almas de todas as pessoas desse mundo. E elas Perfeito. passam, então, por essa criação, elas passam por essa experiência física, né? Sendo criadas, nascendo, vivendo, passando pelas suas alegrias, pelos seus dissabores. Então, essas são as experiências físicas que a alma passa, justamente para busca, para sua tentativa de elevação, né? Quando no pós-morte, então, elas ascenderiam de volta para junto do Criador. Ou seja, elas passariam a integrar novamente, a reintegrar-se com o Criador. Então, Perfeito. essa passagem, então, seria algo realmente necessário para essa experiência, para esse crescimento e evolução, de acordo com a tradição. Não estou colocando aqui uma opinião própria, eu estou colocando o que a tradição fala. Perfeito. Agora, eu lendo que Deus mata, Deus faz viver, Deus sara, Deus cura, Deus tira a vida, não há Deus com ele, não há mais nenhum Deus com ele, e não há quem escape de suas mãos, diz o texto. Se eu sou um portador de uma arma, tenho posse, eu tenho porte, posso andar como posso ter em casa. Se alguém invade a minha casa, claro que hoje eu não tenho o excludente de licitude, a gente vê o caso de da Ana Hickman, né, que houve um processo muito grande, né, nem sei como é que está esse processo, que ele tomou a arma do bandido e acertou. Houve lá as acusações que foi excesso de tiro. Se alguém invade a minha casa, eu estou armado, tenho a arma legítima, né, no meu nome, está tudo tranquilo, registrado. Invade a minha casa, mas invade armado. Ele ou vai eu. Só que aquele ditado que muitos falam, chora a mãe dele primeiro do que antes chora a minha. Se eu mando ele pro brejo com a minha arma, quem matou foi eu? Foi permissão de Deus? Eu fui só um instrumento para matar essa pessoa. Então, na verdade é assim, se fosse, obviamente, vontade, vamos colocar assim como as pessoas normalmente pensam de Deus, qualquer crime, por exemplo, que houvesse, qualquer crime, não nesse caso que você colocou, que seria uma legítima defesa, Uhum. mas em crimes absurdos, né, e horrendos, como Isso, é verdade. seria da responsabilidade de Deus e não da pessoa. A pessoa seria inimputável. Como esse caso que aconteceu agora, que o ex-marido matou a mulher e o filho, né? Exato. Ali não foi uma legítima defesa. Então, exatamente. Então, nós temos aí crimes bárbaros que acontecem. Então, na verdade, quem teria que ser responsabilizado não é o homem, sim Deus. Então, nem a mesma justiça humana poderia ser colocada em pauta, porque, não, a pessoa poderia alegar, isso aqui é a vontade de Deus, né?
E lógico, Como muitos alegam, né? Não, foi a missão de Deus, né? algumas pessoas que O, têm o doença bispo mental, Adélio, exatamente. ele disse que Pessoas, foi Deus que mandou. pessoas com histórico de doença mental, elas pensam que podem se livrar disso dessa forma, ou então estão numa realidade que não é essa aqui, né? Elas estão realmente com problemas mentais. Então, é claro que isso não tem nada a ver com Deus. A única questão, quando fala o texto que Deus mata e faz viver, ele significa que ele, como ele criou, na verdade, ele limitou. Assim, da mesma forma como ele faz nascer, no sentido dele dar a vida, Tá. ele também, um dia, essa vida vai acabar. Perfeito, bem explicado. Que quem lê assim parece. Não, É, quem mata é Deus. Eu só fui instrumento, eu só peguei a arma, mas quem matou foi Deus. isso não condiz com a realidade. Até porque, na verdade, assim, o desejo, o livre-arbítrio, a vontade, isso tudo entra como fator, como fatores, no caso, que levam a pessoa a cometer um homicídio. Não, e quando a gente lê o princípio das escrituras, né, Bereshit, quando Caim se propõe a matar Abel por sentir ciúme da oferenda dele não ter sido aceita, ele se propõe matar Abel, Hum, mas o Eterno o alerta. Se fosse realmente o Eterno que matasse, Deus evitaria, né? Mas ele falou: o mal está à porta do teu coração, cabe a você dominar. exatamente. Quer dizer, então, se cabe a nós dominarmos nosso próprio desejo, né, as nossas próprias intenções, como é que Deus pode ser responsabilizado por matar ou, digamos, causar a morte de alguém via um ser humano? Isso não faz sentido. Interessante que Deus também não evita. Não, também não evita. Claro que quando a pessoa se livra, por exemplo, quando a pessoa tem um livramento, como é a linguagem popular, vamos usar a linguagem popular aqui, né? As pessoas, por exemplo, passam por uma situação crítica, um evento crítico, por exemplo, de um assalto em que ocorrem mortes, essa pessoa é poupada, essa pessoa não morre, ou, digamos, de alguma forma consegue reverter e até, digamos, como foi o caso, como alguns casos aí já são notórios, né? Pessoas que acabam, digamos, até tirando o ladrão de cena, por exemplo, ferindo ou até matando. Então, Perfeito. quando a pessoa tem um evento desse na vida, se a pessoa for, digamos, uma pessoa que acredita, que crê em Deus, ela vai falar assim, Deus me livrou disso, né? Mas não existe, digamos, essa é a impressão do homem, essa é a impressão dele. Foi Entendi. absolutamente, absolutamente, digamos, alheio à questão divina, à questão de Deus, não tem Deus no meio, é a destreza da pessoa, ou, digamos, ele teve mais chances, mais treinamento, ou foi mais ágil do que o seu agressor, e aconteceu isso. É o que de fato ocorre. Isso é muito complexo, porque as pessoas podem falar assim, não, mas isso está invalidando, então, o domínio de Deus sobre todas as coisas. Não, Deus não domina todas as coisas. É importante que as pessoas entendam isso. A gente chama ele de Kol Yahol, Todo-Poderoso, só que Deus não tem exatamente essa ideia de Todo-Poderoso. Explicando por quê. Explicando por quê, antes que as pessoas entendam errado. É verdade. Deus não altera a história, ele não altera a vontade humana, ele não altera os desígnios humanos e não altera as leis naturais. Hum, Né? Por quê? perfeito. E principalmente, Poder para fazer tem. Ele sim, tem por quê? poder para interferir, mas ele deu Sim, livre-arbítrio tanto para o homem quanto para os poderes naturais, né? claro. E é uma coisa que tá fora dele, no sentido de que o mundo foi criado, ele segue suas leis naturais, seus princípios naturais, e essa é uma opção que é inerente à criação, não tem jeito, ou melhor dizendo, não é uma opção, isso está inerente àquilo que é criado, né? Aquilo que é criado, ele é restrito, ou nós aceitamos isso, ou nós simplesmente deixamos de viver. Perfeito.
Se nós não aceitarmos isso, nós não colocamos o pé para fora de casa. Ficamos em casa o tempo todo, por medo, por temor de qualquer tipo de situação de perigo, porque a vida é exatamente assim mesmo. É exatamente assim, né? Perfeito. Não Suponhamos há, agora. Quer concluir? sim, quero concluir. Não há nenhum tipo de situação que possa, digamos, que eu possa ser favorecido porque eu sou queridinho por Deus e de repente estou num voo, que o voo de repente cai. É isso aí que eu ia chegar, eu ia te perguntar, do voo. Eu 200 pessoas, você é o é, único que por milagre você. Milagre não, por um eventual situação, você se atrasou e não pegou esse avião, sim, mas era 200, ficou 199, 199 foi, o avião explodiu e você ficou. Aí você foi o queridinho e Deus matou os 199? Como é que seria isso? matou 199 para me poupar. Quer dizer, não faz o menor Para te sentido. poupar. Não faz o menor sentido, né? Aí você dá um testemunho, olha, eu ia acontecer isso e eu cheguei atrasado, Deus me livrou, tal, mas ué, e os 199? Então eu sou o bonzão, sou o queridinho de Deus, e aí 199 pessoas morrem por minha conta, ou seja, para me livrar. Mas não faz o. Não tem o menor sentido. Isso, na verdade, até desonra a Deus, porque é lógico que a gente não conta. Uma vida não tem valor, não tem preço. Agora, imagine 200 por conta de um, né? Isso não faz o menor sentido. Não tem sentido, né? E fazem o que as pessoas fazem, crendo dessa forma, pensando dessa forma, as pessoas fazem que o caráter de Deus seja colocado em xeque. Então, nesse caso, tipo, eu sendo assaltado e o cara dispara lá uns tiros, eu não tenho reação, vou parar no hospital, né, com sequela, não morri. Isso foi o quê? A gente pode considerar o quê? Um livramento? Não chegou minha hora? Como é que funciona? Essa ideia de livramento, não chegou a minha hora, é a percepção do homem, né? O homem gosta de pensar assim porque isso é uma expressão de alívio, de Mas faz alívio. bem para o homem? Faz Faz bem bem, para o homem? Ou, faz, ou ele é faz, iludido com faz isso? o homem, mas só que é o seguinte, ele tem que ter noção de que isso, ele não é melhor do que ninguém, não é melhor que ninguém, né? Ele tem que entender isso. Foi um lance realmente casual, um lance, como as pessoas dizem, um lance de sorte, mas sorte que eu digo não é aquela coisa mística, mas é o Tô momento entendendo. que não era, digamos, ele não foi atingido por algum tipo de falha no processo. Falha no processo. Ou seja, porque o atirador errou, porque não era, estava nervoso, sob algum tipo de. Então ele conseguiu se livrar dessa situação, sair bem dessa situação. Mas a gente entende, a gente sabe muito bem que nem sempre é assim, né? Muitos policiais que, por exemplo, sobem um morro, conseguem fazer uma missão com sucesso, são até condecorados, tal. Eles podem no outro dia ter um fracasso, por exemplo, e ser atingido, né? E de forma fatal, Perfeito. né? Então não há uma garantia de que nós sempre obteremos esse sucesso, que conseguimos sempre, Hum, né? Isso não existe, não tem fundamento no mundo natural. O mundo natural funciona dessa forma. E ou nós nos conformamos com o mundo natural, com as leis que foram deixadas assim, que Deus não altera por conta do seu próprio caráter imutável, ou então nós paramos de viver. Um dos dois, né? perfeito. O mundo é assim mesmo. Muito bom. É simples. Agora, a gente não tem como saber, né, o nosso dia da partida. Não. Mesmo que essa pessoa foi ferida, houve sequela, ele não partiu. Não chegou o dia dele. Existe um tempo para cada um determinado já para a partida? Não existe um tempo determinado. Essa história de que não Como é chegou a que minha é? hora. Como é que é? Não tem um tempo determinado, não chegou minha hora, não é minha vez, foi Não. porque foi, partiu porque chegou a vez dela, não tem isso? Inclusive é bíblico, se diz no caso que, na verdade, a pessoa pode, pelo seu comportamento, até antecipar a sua morte. Natural. É o mundo natural, né? Hum, Por, as pessoas que têm comportamentos de risco, por exemplo, alguns comportamentos de risco.
passam noites e noites, por exemplo, em baladas, bebendo, usando drogas, em ambientes perigosos. Essas pessoas não estão colocando em risco a sua própria vida? Eu me lembro que quando você veio aqui no Rio, né? Nós estávamos lá no bondinho, né? Eu sei se Hum, você chegou a ver as pessoas escalando lá a pedra, né? Ele sim. está, ele ali, naquele momento, é uma aventura, mas ao mesmo tempo ele está tentando a morte. Tipo assim, é algo que, por mais que seja feito em segurança, né, a gente está sujeito às leis naturais. E você viu que eu estava escalando lá, né? E é lógico, é uma atividade ilícita, é uma atividade, com certeza tinha gente profissional da área, mas mesmo os profissionais morrem nessas situações, né? E jovens, quer dizer, então o que acontece? As pessoas estão colocando sob risco, existem situações de risco. Então Então nós, não. lógico, nós não vamos viver eternamente também se nós não colocarmos em situação de risco. Tem pessoa que acha assim, eu não vou comer carne, por exemplo, porque carne faz mal para o corpo e então eu vou viver eternamente. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Pode ser e pode não ser, porque tem as duas faces da mesma moeda. Eu posso me colocar numa situação de risco e, por sorte, sobreviver a muitos anos, mas a maioria, né, de um comportamento de risco se prova pelas estatísticas de pessoas. Porque nós estamos muito acostumados com essa fala. Vou dar o um exemplo meu. Né? Dia 1º de janeiro de 2017, eu sofri um infarto, né? Onde uma parte do meu coração necrosou. Fui socorrido a tempo, os médicos fez lá o trombolítico e tal, fui encaminhado, fazia cateterismo, angioplastia, coloquei 4 estentes, estou aí à base de medicamento. Então, não tem essa de chegou a minha hora, não chegou, eu não parti porque não chegou minha hora, como é que é isso? Não foi minha hora, eu queria compreender essa parte e que tu deixasse bem claro para os ouvintes. Não teve hora, não teve uma hora marcada para você partir ou deixar de partir. O que foi que você teve assistência médica competente na hora, graças a Deus por isso. A gente só pode falar isso, né? Teve assistência médica competente na hora, os médicos foram muito bons, a tua lesão, na verdade, por mais que tenha sido uma lesão grave, você tinha, digamos, de repente um preparo físico da sua história militar, inclusive, que o ajudou muito, né? Uhum. Então, o que acontece é o seguinte, há uma série de fatores aí, eu não vou nem começar a falar dos fatores, porque muitos fatores podem corroborar ou ajudar você nesse processo. Mas Perfeito. imagine, se a tua configuração física fosse diferente da que você tem hoje, da que você teve, digamos, durante a tua juventude, a tua vida militar, etc. Se fosse uma configuração física diferente, se o teu hábito de vida fosse diferente, por exemplo, e você caísse numa mesa de cirurgia, você podia hoje estar, infelizmente, morto. Perfeito. Agora, Né? quando você fala infelizmente morto, e eu peguei essa fala e peguei uma outra fala sua anterior, que você falou, graças a Deus não aconteceu, por que graças a Deus ou felizmente? Se a morte pode ser um alívio, como Salomão retrata. Felizmente você não morreu, graças a Deus, por quê? Se- É melhor viver do que É melhor, partir. é melhor. Todo mundo sabe que é melhor viver do que partir, porque o partir, na verdade, não sabemos o que vai acontecer. Esse que é o problema. Esse que é o problema, o que está atrás da cortina, né? Então, o que acontece? E também há pessoas que são mais positivistas e mais claras, mais nítidas com relação a esse tema, e dizem assim, não vai acontecer nada, então, dane-se, eu vou morrer mesmo um dia. Né? E tem pessoas que são assim, que elas não têm, elas são inconsequentes. Então, elas abreviam muitas vezes a sua vida por conta disso. Né? Com comportamentos, na verdade, de risco, certo? De extremo risco. Então, também isso é um desprezo pela vida. Da mesma forma que Perfeito. nós não podemos ter muita fixação por viver aqui eternamente, porque a realidade mostra o contrário, nós também não podemos ter desleixo pela vida. Nós também temos que prezar a vida e preservá-la, naturalmente. Por quê? A vida é um dom divino, quer queiramos, quer não, quer gostemos dela, tem muitas dificuldades ou não, a vida é para ser vivida. Então, ela deve ser vivida, ela deve ser um aprendizado para nós. E se eu
abreviar essa realidade, na verdade, eu não estou dando o devido valor para isso. Porque a gente sabe muito bem que a vida é um dom divino. A gente entende isso pela própria tradição, pela Torá, etc. Não é fácil. Mas também ninguém falou que vai ser fácil. Alguém falou para você, Perfeito. ó, vai lá no mundo que vai ser fácil. Não é assim que funciona, né? Agora, eu Não vai quero ter. entrar num tema que está relacionado, né? Precisa. Está relacionado a esse tema mesmo de Deus mata, Deus fere, Deus cura, Deus dá vida. Um suicida, eles de repente, para mim, um suicida ele está passando por algum transtorno Claro, psíquico, né? Uma claro. doença, depressão. A gente não tem como julgar. Eu não sei se existe suicida. Vou me matar porque a polícia vai me pegar ou estou devendo e não tem. Agora, como é que eu vou fazer? Vou explicar para minha família. Mas na maioria dos suicidas são casos de doença. Essa morte de um suicida, ela tem alguma pena diante de Deus, porque ele tirou a vida. Tirou a vida. Ele se negou, digamos, a aprender a lição da vida, né? Ou Ou, não buscou tratamento. ou o seu. Mas nesse momento, tudo que nós não devemos pensar é numa punição, porque Ele a está pessoa doente. a pessoa está doente, ela já passou por uma situação de grande conflito até dar cabo da própria vida. Tudo que ela menos precisa agora é que a gente fique pensando numa punição, né? Então, essa questão de juízo é uma questão muito, muito sensível. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Perfeito. E a pessoa já estava doente quando ela cometeu o ato. Então, imputar mais culpa a ela ainda, né? É tipo assim, deixe que as coisas se resolvam do lado de lá, né? É muito mais prático. Eu também não sei o que tem do lado de lá, né? Mas eu só digo o seguinte: enquanto neste mundo, nesta realidade aqui, é conveniente não ficar julgando isso, ou não ficar tentando imputar algum tipo de pena ou culpabilidade ou punição no pós-morte para essa pessoa, porque isso, na verdade, não é legal, não é bom nem para a pessoa que partiu, acredito, porque tem a ver, digamos, com a exposição dessa pessoa, né? Uma exposição dessa pessoa demasiada dessa vida, e também para nós mesmos, né? Porque nós ficamos aqui, digamos, muitas vezes condenando até a pessoa por tirar a própria vida, mas não se sabe o histórico dessa pessoa, né? Não sabemos os meandros, o que se passa na mente dessa pessoa. Então é muito difícil isso. Então o melhor a fazer é manter uma atitude apenas de respeito, né? Perfeito. Agora, quando nós lemos Terlim, Salmo 8, né? Em diante, nós percebemos que ali há um comentário sobre a criação da lua, das estrelas, que Deus fez o homem menos que o anjo, ou menor, não sei se o texto é isso que quer dizer, talvez em poderes, mas Deus o coroa como soberano da terra. Você falou numa fala que Deus é poderoso, mas nesse caso ele não pode tudo, que é evitar o livre-arbítrio do homem, ele dá liberdade. Ele pode, mas ele deixa. Então, quem comanda, vou falar de terra, né? Que é a única que a gente conhece que tem vida. Quem comanda o planeta Terra está no controle do homem. As boas e as más decisões dependem do homem. Deus instituiu o homem aqui, né, pelo que a Torá nos diz e a tradição nos diz, e deu a ele a criação, como sendo ele, por assim dizer, o mordomo de toda a criação, para ele tomar conta de tudo isso, com respeito, com a devida dignidade. E as escolhas são nossas. Agora, infelizmente, é o seguinte: nós, muitas vezes, podemos escolher de forma correta, de forma ética, moral, porém outros escolhem o contrário. E quando esses outros têm influência ou poder sobre as nossas vidas, né, nós infelizmente vamos receber também coisas negativas, ruins. Então a gente tem que evitar esse tipo de situação, sempre evitar esse tipo de, ou seja, é mais uma vez um ensino.
A gente não pode ficar sob a influência de pessoas que praticam o mal. Devemos evitar o tempo todo. Isso em todos os setores da vida, eu digo. Isso cabe uma relação homem e mulher, isso cabe numa relação pais e filhos, onde deve existir respeito e dignidade também, onde deve existir moral e ética, logicamente, comportamento ético, onde, numa sociedade, na relação cidadão-governo. Então, nós devemos realmente nunca nos aquietar por situações onde a injustiça impera. Se nós queremos o justo, deve começar por nós, fazer o correto. Perfeito. E exigir também de todos os setores, né, da sociedade que cumpram os seus deveres. Isso é uma das leis do menor, né? Tribunal de Justiça, né? Exato, Tribunal de Justiça, de Nîmes, exatamente. Agora nós estamos chegando ao finalzinho, mas eu tenho duas perguntas para finalizar, que está dentro do tema. Quando a gente vê um estuprador, um assassino fazendo barbaridade com uma família de alguém, né? A gente está sujeito a tudo isso, e a nossa alma, o nosso ser quer condenar, ou se pudesse fazia justiça com as próprias mãos. E quando a polícia mata esse indivíduo, a gente vangloria. Tinha que matar mesmo, bem feito, agora ele matou. Isso é normal? A gente torcer para a morte de um assassino brutal? Então, eu acho que no plano humano é absolutamente normal. Só que a gente tem que ter controle sobre isso. Seria fazer uma justiça mental? A gente, na verdade, porque na verdade assim, a gente pensa nas vítimas das pessoas, que essas pessoas fizeram. Né? Ao contrário, muitas vezes, da lei, que a lei favorece muito mais o bandido, o criminoso, do que a vítima, e a gente sabe disso, o Brasil é assim. Esse país é uma vergonha, porque é um país que favorece mais o bandido, o criminoso, do que a vítima. Há países, há culturas, há sociedades que valorizam mais a vítima do que o criminoso. Mas aqui no país, não. Então, isso é uma lei injusta. Então, é lógico que, como nós clamamos por justiça, quando nós vemos uma situação dessa, em que uma vida de um criminoso é colocada, digamos, coloca-se um fim na vida, a gente chega até a ter sentido alívio pelo fato de que a sociedade está livre dessa pessoa. Mas esse sentimento, ele deve ser um tanto quanto controlado, ele não deve ser exacerbado, ele não deve ser um sentimento de festa, né? Porque, na verdade, não deixa de ser uma vida humana. Igual aquela passagem que você trouxe, nós falamos sobre maldito é aquele que for pendurado no madeiro, né? Que você falou, explicou, que deu essa maldição aí. Não é que Deus amaldiçoou, é que houve um sentimento de Deus, porque é a criação dele, não é isso? Exato. Quer queiramos, quer não, o criminoso também ele é a imagem de Deus. Ele foi criado à imagem de Deus. E aí o que acontece? Esse texto lá da Torá nos ensina justamente a ter respeito pelas pessoas que estão mortas. E o próprio Criador vai dizer que ele não tem prazer na morte do ímpio. Exatamente. Se ele não tem prazer na morte do ímpio, então, quem somos nós para termos, né? Para derivarmos prazer da morte do criminoso? É um exemplo. Se nós sentimos, digamos, que a justiça foi feita e que ele teve todas as chances para se entregar, por exemplo, sem entrar num confronto com a polícia, e que ele recusou essa chance, que ele recusou, digamos, ser reformado, né, pela disciplina, pela punição, ele acatou, digamos, o perigo, o risco de entrar num confronto com a polícia e morrer. Né? Perfeito. Então, é um sentimento de justiça feita, mas nós não devemos fazer festa em cima disso, porque nem o próprio Criador gosta disso. É verdade. E ele ordenou, inclusive, se tirasse os corpos e que o sol não deve se pôr sobre aqueles corpos. Porque eles são malditos de Deus, o texto diz, significa que isso como se fosse uma maldição para o próprio Deus.
Né? Entendi. Agora a última pergunta para isso, finalizar. e com isso as sociedades humanas aprenderam, inclusive, Geraldo, a lei, por exemplo, que proíbe o vitupério de cadáver. A exposição de cadáveres, por exemplo, fotos, as pessoas que filmam mortes violentas, tal, esse tipo de coisa, situação é crime, porque isso é uma exposição do cadáver, né? Então, por aí a gente vê que o ser humano é um ser, a coroa da criação, como diz o texto mesmo, né? E não se compara a nenhum outro ser na face da Terra, né? E o carinho que o Criador tem para o ser humano, não é isso? A bondade. a bondade, exatamente. Então, Deus se preocupa. E, naturalmente, a gente percebe que é o que organiza as sociedades, né? Que organiza o homem. Então, você percebe que existe uma diretriz ética que o Criador nos ensina. Tipo assim, não exponha, não outro mandamento importante também, no livro Mishlei, que significa que você não deve se alegrar com a queda do teu inimigo. Hum, Numa situação dessa, por exemplo, né? entendido. Bin follow al tismehu, ou seja, não te alegres com a queda do teu inimigo, que é um inimigo da sociedade, mas é uma vida, e é uma imagem de Deus que infelizmente, ele rejeitou a presença da imagem de Deus nele, rejeitou a disciplina, rejeitou a educação, rejeitou a punição, e ele acabou, digamos, entregando a sua própria vida às suas vontades, aos seus desejos, né? E acabou pagando a conta. Perfeito. Agora vamos finalizar. Uma pessoa que pegou um Uber, pegou um 99, um carro, de repente o GPS jogou ele tem uma direção, jogou ele para uma favela. Chegou lá, ele foi triturado porque os bandidos não entenderam, triturado. O que aconteceu aí para finalizar? Permissão, chegou a hora, não chegou, o GPS enganou, ninguém avisou, não entra por aí, porque aí não teve ninguém para alertar, não entra nesse caminho, porque aí é uma comunidade, é perigosa. E aí, o que aconteceu? Para a gente fechar esse texto. São as vicissitudes de um mundo que escolheu o outro lado, no caso. Não tem absolutamente nada a ver com hora da pessoa ou, digamos, com algum tipo de situação assim. É o fato de uma vicissitude, de uma casualidade triste que aconteceu, pelo fato de que não a pessoa que errou o caminho, mas as pessoas que estão lá em cima do morro e que vão assassinar essa pessoa, que escolheram um caminho errado, né? E, infelizmente, como existe na criação, é assim, existe a presa e existe a vítima. Neste mundo, aqui, infelizmente, é assim, quer queiramos, quer não. E como eu falei para você, ou nós aceitamos isso ou deixamos de viver. Nós devemos evitar de ser presa. Né? Perfeito. Olha, Né? Deuteronômio, Devarim 32, 39. Olha, nós temos aí, pela frente, 8 questões. Uma, você esmiuçou perfeitamente, aprendi bastante e creio que o ouvinte vai degustar desse material. Muito bom. Conseguimos aí gravar, né? Espero que deu tudo certo aí para tu jogar isso no ar aí, para a gente ajudar as pessoas que têm necessidade de. Esse tema foi muito importante, tem muita coisa pela frente ainda. Um versículo só, a gente ficou aqui 1 hora. Então vamos para as suas considerações finais. Faz aí o anúncio do seu livro, do seu material, se tem como você, se alguém solitar você para dar palestra, alguma coisa, vai contigo, é contigo mesmo. Então, aí no caso, continuamos aí com a promoção do livro Acharit Hayamim, o livro das últimas coisas, escatologia judaica, temas muito interessantes. Quem desejar aí, só entrar em contato pelo WhatsApp, que vai estar ali disponibilizado. Também a outra face, que é um Esse é um best-seller, deveria ser um best-seller. best-seller.
Velho. No meio, pelo menos, está sendo muito bem aceito, né? No meio das pessoas. Muito bom. Eu tenho ele em PDF e tenho ele em físico. Tá guardadinho aqui. Quando eu quero, eu vou na fonte. Na fonte, é isso aí. Tá bom? Fonte inesgotável. Tá, beleza. Segunda-feira nós estamos na nossa aula de hebraico. E quarta-feira, se o Criador permitir, como diz o judeu, Bli Neder, né? Isso, Brindadeira. Bli Neder, né? Estaremos juntos aí para continuar esse tema muito importante. E até a próxima. Sorai Tovim, falei certo? Soraim, tô vindo, falou certo. Até a próxima, então. Beleza, até a próxima. Abraço. Abraço.